sejam bem-vindos de volta ao nosso curso completo de Raciocínio Lógico Matemático. Essa é a 6ª aula e a gente vai estudar análise combinatória. Quem assistiu ao vídeo de introdução, nosso primeiro vídeo do curso, ouviu eu dizer que eu tenho verdadeira paixão por análise combinatória. Eu gosto muito de trabalhar com esse tema. E vamos dar uma olhada como que essa aula está dividida. Eu já estou com o material aqui na minha mão, caso você não tenha, lembro a você que o material está disponível no meu site, gustavobussolotti.com.br. É só fazer a inscrição no curso completo de Raciocínio Lógico Matemático e você terá acesso a todos os materiais e às videoaulas desse curso. Eu lembro também que o curso é gratuito, então você não precisará pagar nada por isso. Então vamos dar uma olhada em como que está distribuída a aula. A gente vai estudar hoje o PIF, que é o princípio fundamental da contagem. Depois nós iremos estudar arranjos fatoriais e anagramas. E por fim, combinações. Estudado isso, a gente vai partir para uma parte de problemas específicos, onde no primeiro problema eu tenho anagramas com posições fixas, depois eu tenho anagramas com elementos juntos e ordenados, e o terceiro, anagramas com elementos juntos sem ordem. Aí você fala, professor, não lembro de nada disso. Provavelmente você já viu esse conteúdo lá no seu ensino médio, no seu colegial. Só que não é algo que as pessoas se recordam muito. Por exemplo, anagrama, arranjo, fatorial, combinações. Só que nós vamos rever toda essa parte aqui. Então, no comecinho do material, tem uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas, aplicada na Cefaz do Pernambuco, onde é uma questão desafio. Faça o seguinte, pare o vídeo, tente resolver a questão e depois você retorna. Caso você não tenha conseguido resolver a questão, lá no finalzinho da aula de resolução de exercícios, a gente vai resolver essa questão aqui. E depois a gente tem um exemplo falando aí já diretamente da parte de análise combinatória. Quantas senhas de 5 algarismos podemos formar utilizando somente dígitos ímpares? Vamos pensar da seguinte forma. Você está lá fazendo a senha do seu e-mail ou a senha do seu computador e você pode utilizar 5 posições, só que tem uma restrição. Você pode utilizar somente dígitos ímpares. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, na hora que você vai bater o primeiro caractere, quantas possibilidades você pode ter? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no primeiro caractere, você pode colocar 5 algarismos distintos. No segundo, quantos algarismos você pode colocar? Bom, o exercício não trouxe restrição para a gente de que um dígito não possa ser repetido. Então, aqui novamente eu poderei utilizar 5 caracteres. Na terceira posição, também 5. Aqui também 5. E novamente 5 na última possibilidade. Então, quantas senhas nós poderemos ter através disso daqui? A gente vai chegar, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 25 vezes 5, 625. 625 vezes 5 vai dar 3.125. Então, nós teremos 3.125 senhas distintas. Ô, professor, como é que a gente sabe que aqui a gente precisa multiplicar? Calma, a gente vai chegar lá. Observe que se a gente fosse colocar todas as senhas, a gente teria o seguinte. 1 e 1. 5 posições. Depois, 1, 3, 1. Depois, 1, 5, 1 e 1. E você vai seguindo, fazendo aí todas as possibilidades. Já imaginou na hora da prova você montar as 3.125 possibilidades que a gente tem aqui dessa senha? Você fala, poxa, eu levaria o tempo da prova inteiro só para fazer isso daqui. E a análise combinatória vem justamente para resolver esse problema, para que a gente não tenha que listar todas as possibilidades. Então, listar todas as possibilidades só vai ser o foco para a gente quando o exercício solicitar, que é bem difícil. Na verdade, ele vem solicitando a quantidade de possibilidades que a gente pode ter de formações distintas em um determinado grupo de elementos. E agora eu retorno com aquela questão para vocês. Como é que eu sabia que aqui eu tinha que multiplicar para chegar no resultado da nossa senha? De quantas possibilidades a gente teria? A gente precisa multiplicar por causa do princípio fundamental da contagem. Deem uma olhada no material, vai ter a definição de princípio fundamental da contagem. Está escrito lá, ó,
O número total de modos da ação ou escolha de um determinado acontecimento que ocorre em etapas é igual ao produto das possibilidades de escolha ou ação de cada uma das etapas. Professor, não entendi nada. Releia e você vai ter o seguinte: a quantidade, a possibilidade de formações de um grupo que ocorre em etapas, então a possibilidade total é o meu resultado. Isso daqui é onde eu quero chegar. A formação da senha não é um evento que ocorre em etapas? Então eu tenho aqui uma etapa, que é digitar o primeiro dígito, depois eu tenho outra etapa, outra etapa, outra etapa e por fim a nossa última etapa. Então cada possibilidade aqui será uma etapa diferente. O princípio fundamental da contagem diz pra gente que a possibilidade total, nosso resultado, será igual ao produto das etapas. Então aqui eu tinha 5 possibilidades na primeira etapa, depois 5 possibilidades na segunda etapa, 5 possibilidades na terceira etapa, 5 na quarta e 5 na quinta. Então a gente tem que o resultado final é igual ao produto de cada etapa. Então por isso que a gente multiplica. Eu estou multiplicando as possibilidades dessa etapa pelas possibilidades dessa etapa. O resultado que der aqui eu multiplico pelas possibilidades dessa etapa e assim até a gente chegar no nosso resultado. Professor, se fosse uma senha de 10 dígitos, continuaria multiplicando. Se fosse uma senha de 100 dígitos, continuaria multiplicando. Isso por causa do princípio fundamental da contagem. É muito importante que vocês entendam esse conceito, porque a análise combinatória está fortemente ligada ao princípio fundamental da contagem. A gente vai utilizar isso daqui praticamente em toda a nossa aula. Dando continuidade, aí no material a gente entra na parte de arranjos. A gente sai ali da parte do princípio fundamental da contagem e entra aqui em arranjos. Caso você não tenha entendido o princípio fundamental da contagem, vai ficar mais fácil da gente compreender nos exemplos de arranjos e de combinações. A parte de arranjo começa dizendo: imagine quantos nomes exatamente de uma letra podem ser formados utilizando o alfabeto, de A até Z, sem repetir as letras e desconsiderando se elas estão em maiúsculas ou minúsculas. Então imagine que eu vou formar o nome de uma pessoa. Esse nome tem apenas uma letra. Você conhece alguém que tem o nome de apenas uma letra? Eu não conheço ninguém. Então a gente tem aqui a possibilidade de utilizar o alfabeto de A até Z. Quantas são as possibilidades de formação de nomes distintos que nós temos? Professor, essa é simples, né? 26 possibilidades. Dando sequência no material, a gente dificulta um pouquinho. Coloca que agora o nosso nome terá 2 letras, novamente utilizando o alfabeto de A até Z. Só que agora eu não posso repetir as letras. Naquela senha que a gente fez anteriormente, com as 5 posições, eu poderia repetir. Aqui eu não posso. Quantas serão as possibilidades que a gente vai encontrar? Observe o seguinte: se eu utilizar a letra A na primeira posição, eu não posso utilizar na segunda. Então restará quem para a gente? Da posição B até a posição Z. Se eu começo com a letra B, eu vou poder utilizar o A, o B eu não vou poder, depois eu vou poder utilizar o C, o D, até o Z. Se eu começo com a letra C, eu poderei utilizar na segunda letra A, letra B. A letra C eu não posso, então eu vou poder utilizar a letra D e dou sequência até a letra Z. E aí a gente segue o raciocínio até a nossa última letra. Quantas serão as possibilidades quando eu tiver o A na primeira posição? Serão 25 letras restantes. Se começar com a letra B, novamente, nós teremos 25 possibilidades para a segunda letra. Se começar com a letra C, eu terei 25 possibilidades. Se começar com a letra D, também terei 25 possibilidades. Se começar com a letra Z, também terei 25 possibilidades para a segunda letra. Então, eu tenho aqui, na primeira letra, 26 possibilidades, porque eu posso utilizar qualquer letra do nosso alfabeto. Só que para a segunda letra, eu vou ter que excluir uma, que foi a utilizada na primeira. Então aqui restará 25 possibilidades de letras para eu utilizar nesse nome.
Qual que será a possibilidade total, o resultado nosso? Através do princípio fundamental da contagem, eu terei que multiplicar esses elementos aqui. Por quê? Porque é um processo que ocorre em etapas. Eu tenho a primeira etapa sendo a escolha da primeira letra e a segunda etapa sendo a escolha da segunda letra. Se esse evento ocorre em etapas, eu terei que multiplicar as possibilidades da primeira etapa pelas possibilidades da segunda etapa. E o nosso resultado será o seguinte: 26 vezes 25. Opa! 650 possibilidades de nomes distintos. Em sequência no material, ele pede aí a formação de um nome com essas mesmas regras, caso seja 5 letras no nosso nome. Quantas serão as possibilidades? Bom, na primeira posição eu já vi que eu tenho 26 possibilidades, depois eu terei 25, consequentemente na terceira 24, 23 e 22 letras para utilizar na última posição do nome. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica isso daqui por isso, o resultado por isso, e assim até chegar no fim. Esse número aí será igual a 7.893.600 possibilidades. Fez de cabeça? Não, né? Tá aí no material. Agora, imagina o seguinte, aqui eu não tenho uma possibilidade de ter um nome assim. Tenho? Fala, não tenho, porque eu não posso repetir uma letra. E se eu tivesse essa possibilidade, não fosse colocada essa restrição? Eu teria novamente um nome com 5 letras, só que agora eu posso utilizar 26 na primeira posição, depois eu posso utilizar os mesmos 26 na segunda, os 26 na terceira, 26 na quarta e 26 na quinta posição. É parecido com aquela nossa senha, só que a gente tinha a restrição que lá era somente dígitos ímpares. Aqui eu posso utilizar qualquer letra do alfabeto. Isso daqui será igual a 308.915.776 possibilidades. Um número bem superior. Vocês repararam como a quantidade de números aumentou somente de eu tirar essa restrição aqui de poder duplicar as letras? Em sequência, no material, há um terceiro exemplo. Olha lá. Há 6 pessoas em pé em um ônibus. Na próxima parada, exatamente 6 lugares ficam vagos. De quantas maneiras distintas é possível alocar os passageiros que estão em pé? Vamos pensar da seguinte forma. Eu possuo um ônibus, então eu tenho aqui um ônibus. E nesse ônibus, 6 pessoas estão em pé. Eu tenho 6 elementos que estão em pé. Na hora que o ônibus para, 6 lugares ficam vagos. Aí o exercício solicita para a gente de quantas maneiras distintas a gente pode alocar essas 6 pessoas que estavam em pé nos 6 assentos que ficam vagos. Esse exemplo foi aplicado como questão, se não me engano, na Fundação Carlos Chagas. Eu não coloquei no material quem aplicou, mas é uma questão de prova. Então eu tenho 6 lugares e possuo 6 pessoas. Vamos supor que esses daqui sejam os lugares. Eu tenho 6 lugares. Quantas pessoas poderão sentar no primeiro lugar? Fala, 6. Se 6 pessoas poderiam sentar nesse lugar, quantas pessoas sentariam no segundo lugar? Eu tenho a possibilidade de 5 pessoas, porque uma ficou sentada aqui. Então eu tinha 6 pessoas inicialmente, uma sentou. Então restaram 5 pessoas para sentar nesse segundo lugar. Da mesma forma, aqui restaram 4 pessoas, aqui 3, aqui 2, e aqui fica a pessoa que sobrou. Então restará uma pessoa e um assento. Então as formas distintas que nós podemos alocar essas pessoas no ônibus será o seguinte: 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. São 720 possibilidades.
Novamente, isso daqui são possibilidades distintas. Então, se a gente tem um ônibus onde há 6 lugares e 6 pessoas em pé, a gente pode alocar isso daí de forma que tenha 720 possibilidades distintas. Você deve estar se recordando disso lá do seu ensino médio. Você fez exercícios desse tipo, onde a professora ainda colocava algumas restrições para você, falava uma pessoa é um motorista, de quantas formas a gente pode alocar, sendo que 2 pessoas fiquem em pé e somente 4 assentos sejam alocados. Você deve estar se recordando disso. Então, no nosso material, a gente chegou aqui em 720 possibilidades e eu aproveito aqui para relembrar a vocês o conceito de fatorial. Caso você não se recorde do que é o fatorial, é você ir multiplicando um número pelo seu antecessor até chegar em 1. Foi o que a gente fez aqui, ó. Eu tinha o 6, depois multipliquei pelo 5, pelo 4, pelo 3, pelo 2 e cheguei no 1. Se eu faço essa multiplicação sucessiva, isso daqui é a mesma coisa que o 6, exclamação. Professor, o que é essa exclamação? É o fatorial. Isso daqui é só uma abreviação para a gente não ter que escrever tudo isso daqui. Então será comum você encontrar nas provas, ou então na hora da resolução dos exercícios, algo do tipo 12 fatorial, 19 fatorial. Por quê? Somente para você não ter que escrever 19 vezes 18 vezes 17 até chegar no 1. Quando a gente tem isso daqui, a gente já sabe que nós temos que multiplicar os elementos pelos seus antecessores até chegar no 1. Em sequência, no material, a gente vem com a parte de anagramas. Professor, a gente vai pular para anagramas, mas eu nem vi ainda direito o que é arranjo. Você não definiu arranjo para a gente. Arranjos podem ser definidos como essas possibilidades aqui que eu tenha, onde a ordem importe para mim. Por exemplo, em um caso de uma senha. Eu tenho uma senha com 2 dígitos. A senha 12 é diferente da senha 21. Compreende? Tenta bater a senha no teclado, a 12. Aí você faz o login com sucesso. Você inverte a ordem, coloca 21. A senha será diferente. Isso daqui é um arranjo para a gente. Em combinações, nós teremos que essa ordem não importa para a gente. Então nós iremos passar para a parte de anagramas, porque anagramas é um arranjo específico. Anagramas são tipos especiais de arranjos. Na hora que a gente terminar a parte de anagramas, nós teremos uma fórmula para arranjos e veremos como que resolve a parte de anagramas. E aí depois a gente entra então na parte de combinações e desenvolve uma fórmula para as combinações. Agora partindo aí para anagramas, pessoal, a gente tem a definição de anagramas como sendo o seguinte: anagramas são uma estrutura especial de arranjos. Consistem em descobrir quantas possibilidades são possíveis de se reorganizar as letras de determinada palavra. Aí você fala, professor, lembrei o que é anagrama. Anagrama é aquele caso onde eu tenha uma palavra e aí eu embaralhe as letras de maneira com que eu tenha que descobrir qual que é a possibilidade de embaralhamento que a gente possui. Olha lá, quantos anagramas distintos podem ser formados com a palavra Gustavo? Então eu tenho aqui meu nome, Gustavo. Gustavo possui 7 letras. Não há nenhuma repetição de letra. Então, se eu for fazer todas as combinações possíveis, eu terei o seguinte. Tenho Gustavo começando com G, depois eu tenho aqui o U, depois o S, o T, o A, o V e o O. Depois eu posso ter começando com o G, só que agora não tendo mais o U na segunda letra. Eu posso ter o E, eu posso ter o S, depois vem o U, e aí eu dou sequência. Depois eu posso ter ainda, eu não quero o S na segunda posição, eu quero o T, aí o U. Ficou restando o S. Depois eu posso ainda embaralhar de outra forma. Então eu teria que fazer todas as possibilidades de embaralhamento que eu tenha para chegar no número total de possibilidades. Isso daqui é viável a gente fazer na prova? Também não é, né? Já imaginou? Cai lá uma letra com 7 letras sem repetição nenhuma e você faça todas as possibilidades? Não vai sobrar tempo para fazer outra questão da prova. Como que a gente resolve isso daqui então? Observe o seguinte, quais são as letras que eu tenho? Eu tenho o G, o U, o S, o T, o A, o V e o O.
Olhe para isso daqui não como sendo uma palavra, mas apenas como letras distintas. Você não sabe que isso daqui dá a formação de Gustavo. Você está pegando uma letra aleatória do alfabeto. Então a gente tem 7 letras aleatórias para a gente trabalhar. Nós precisamos formar uma palavra que tenha 7 letras. Não é o mesmo caso da nossa senha lá do primeiro exemplo? Lá eu tinha que formar uma senha com 5 posições, onde eu tinha 5 elementos para trabalhar. Aqui eu tenho 7 posições e eu tenho 7 pedras para trabalhar. Só que lá a gente podia repetir. Aqui eu posso repetir alguma letra? Bom, se eu utilizei o G na primeira possibilidade aqui, não tem como eu colocar o G novamente lá no meio. Então, quantas serão as possibilidades que eu posso começar esse anagrama? São 7 posições. Vamos supor que eu comece com a letra G. Quantas posições restarão para a gente na segunda posição? Eu terei 6. Então, ó, o U, o S, o T, o A e o V. E o O. Se eu começo com o S, é o mesmo caso. Restarão para a gente 6 possibilidades. Se eu coloco o V, normalmente, aqui a gente teria 6 possibilidades. Então, eu utilizei 2 posições. Depois, eu pego a quinta, a quarta, terceira, segunda, e restará uma letra que obrigatoriamente deve ser utilizada no final. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que isso daqui será multiplicado. Por quê? Novamente, porque é um evento que ocorre em etapas, e eu sei que se ele ocorre em etapas, eu multiplico as possibilidades de uma etapa pelas possibilidades de outra etapa, pelas possibilidades de outra etapa, assim até a gente chegar no fim. Então, isso daqui, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu já vi alguém com essa cara? Vi, né? É o nosso 7 fatorial. Qual que é o resultado disso? Ah, professor, eu já desenvolvi até o 6 fatorial, onde eu tinha o 720. Se recorda? A gente já fez até aqui, ó. Se isso daqui é 720, basta multiplicar por 7 que eu chego no resultado do nosso anagrama. Então eu tenho o seguinte, ó. 720 vezes 7. Eu tenho 5.040 possibilidades para este anagrama aí. Olhe lá no material, confira, está correto. Em sequência, ele tem ali um anagrama com uma palavra bem facinha, que é a palavra ovo. Como que a gente faz isso daqui? Ah, professor, isso daqui é facinho, né? São 3 possibilidades. Eu faço 3 vezes 2 vezes 1 e chego que o resultado é igual a 6. Se você pensou dessa forma, você já iria se dar mal na prova, porque certamente teria essa alternativa, ou se fosse o CESP, ele iria vir perguntando se a possibilidade de anagrama da palavra ovo é igual a 6, e você marcaria correto. Ah, professor, por que não é? O senhor acabou de mostrar aqui, ó, que é só eu multiplicar as possibilidades. Mas reparem que eu disse, na hora que eu comecei isso daqui, que eu não tinha nenhuma repetição de letra. Aqui na palavra ovo, eu tenho uma repetição? Eu tenho a letra O 2 vezes. Isso daqui vai impactar no nosso resultado. Pessoal, e como se fosse mágica, então a gente tem aqui, ó, o nosso quadro limpo para a gente fazer as possibilidades do ovo. Isso não é mágica não, é só edição gráfica. Imagine o seguinte, eu tenho aqui, ó, o O, o V, e vamos colocar esse O diferenciado. Vamos colocar em vermelho. Então eu tenho o ovo. Se eu for listar todas as possibilidades de anagrama, aqui dá pra gente fazer? Dá porque são poucas letras. Eu teria o seguinte, eu tenho começando com a letra O azul, depois o V, depois o O vermelho. Depois eu tenho o O azul, o O vermelho e a letra V. Então aqui eu fiz todas as possibilidades que começam com o O azul. Agora eu tenho as possibilidades que começam com o V, eu tenho o V, o O e o O. Eu tenho o V, o O e o O. Observe que aqui eu troquei a ordem. Então, estava na última posição o O vermelho, ele veio aqui para o meio. E agora as possibilidades que começam com o O vermelho.
Então, essas são todas as possibilidades do nosso anagrama. Observe o seguinte, eu tenho 6 possibilidades no total, porém eu tenho possibilidades repetidas. Eu tenho aqui ó, uma repetição. Se a gente for reescrever isso daqui sem a cor, eu tenho ó, vou e novamente vou. Depois eu tenho uma repetição aqui. Se eu for escrever ó, ovo e ovo. E uma terceira repetição aqui, onde eu tenho OOV e OOV. Então, quais são as possibilidades distintas que nós temos aqui? Eu tenho o ovo, tenho o OOV e tenho o voo. Essas são as possibilidades distintas. Isso daqui foi duplicado, esse foi duplicado e esse foi duplicado. Isso porque a gente possui uma repetição de letras. Como que a gente vai resolver, então, anagramas que possuam repetições de letras? A gente vai fazer um anagrama normalmente, então eu tenho 3 possibilidades, eu tenho 3 letras, eu vou fazer ó, 3 vezes 2 vezes 1, e vou cair que o meu resultado é igual a 6. Só que agora eu vou dividir esse resultado pelo fatorial das repetições que nós temos aqui. Então vai ficar assim, ó, o 6, que é o resultado que eu encontrei. Quantas são as repetições? 2 letras estão repetidas. Coloco aqui o 2 e coloco o fatorial. Se fosse 3, 3 fatorial. Se fosse 4, 4 fatorial. Então eu tenho ó, 6 dividido por 2 vezes 1, é o fatorial de 2. Cancelo aqui, a gente fica que o resultado é 3. Não são 3 possibilidades distintas que nós temos? São 3, né? Então, aqui, o gabarito da nossa questão. Esse daqui é um exemplo bem simples, somente para vocês entenderem como funciona a repetição. A gente vai fazer outro exemplo. Vamos para um anagrama um pouquinho maior, onde a gente tem o anagrama da palavra calculadora. Então, olha só. Calculadora. Eu tenho aqui ó, o A se repetindo 3 vezes, tenho a letra C se repetindo 2 vezes, o L se repete 2, o U não há repetição, o D não há repetição, o O também não, e o R também não há repetição. E C é culpado. Um fatorial, se vocês separarem no material, tem uma convenção dizendo que cheguei no final é igual a